foi dado e confiado de trazer a palavra de Deus. Desde já eu agradecer em nome de Jesus. Alguns rostos conhecidos aqui, o meu irmão, já congreguei junto com ele. Dona Ilka, Deus abençoe, Dona Ilka, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver que os irmãos já tomam os assentos em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Pode tomar os nossos assentos, glorificando ao Senhor em nome de Jesus. O nosso irmão aqui pode estar fazendo um fundo aqui em nome de Jesus. Nosso irmão Marcinho, com a benção. Aí está com o neném lá, casamento, pode deixar lá. Fique em paz. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, quando o pastor Nelson me enviou esse convite, eu fui, o Senhor falou comigo, o Senhor me deu esta passagem. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração e ao meu coração nesta noite. Porque se você for esperar de mim, eu não tenho nada para entregar. Mas se for do Espírito Santo, se for do Senhor, o Senhor tem para entregar para a igreja. Louvado seja o Senhor. Grandioso ao Senhor. Estou muito feliz por esta oportunidade. Aqui nós vamos falar de Elias. Elias, o Tisbita. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Elias, o ministério de Elias, ele teve início do ministério dele quando ele falou para Acabe que iria cerrar a chuva, o orvalho, por algum tempo. Ali se inicia a trajetória de Elias. Ali começa o início dele de apregoar as boas novas, de pregar a palavra de Deus. E lá no capítulo 17, louvado seja o Senhor dos Exércitos, Elias, ele fala para cá: não vai haver orvalho e não vai haver chuva por um tempo. E esse tempo foi de 3 anos e meio mais ou menos, que não houve chuva e nem orvalho. Mas sabe qual é o interessante? Que ele fala: não vai haver chuva e nem orvalho, mas ele fala segundo a minha palavra. Por que segundo? Porque primeiro é a palavra do Senhor que foi enviada a ele, e segundo a palavra que ele vai transmitir para o povo. Porque primeiro, para mim vir ministrar a palavra de Deus, a palavra de Deus ela tem que vir para mim. O Senhor ele tem que falar comigo para eu transmitir para a igreja. Então o Senhor usa Elias e fala: Elias, vai lá e diz para cá que não vai haver nem chuva e nem orvalho. O Senhor ele me deu um tema nisso aqui: o Deus da providência no momento mais difícil. O Deus que provê nas nossas vidas quando nós nem menos esperamos, ou nós desacreditamos, estamos até desacreditados. Aí o Senhor ele manda a providência quando nós menos esperamos. Verdade, Deus. É desse jeito que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Glória a Deus. É dessa maneira que o Senhor trabalha. Foi lido aqui já hoje que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do reino dos céus. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de abraçar, há um tempo para todas as coisas. E esse é o tempo de nós se levantar como verdadeiros adoradores, se levantar como os verdadeiros adoradores de Cristo. Já foi falado, olha aí como o mundo está hoje, olha aí como a iniquidade está sendo corrompida no mundo inteiro. A iniquidade já está tomando de conta do povo. Você pode ver pai matando filho, você pode ver o povo se adulterando a todo tempo, a todo momento. Mas eu creio numa nova geração que vai se levantar para pregar a verdade.
quando o Senhor prediz isso a Acabe, o Senhor ele prepara para Elias, porque haveria alguns anos que não ia haver chuva. Então o Senhor, quando ele faz essa profecia, o Senhor prepara Elias e fala assim: Elias, você vai até o ribeiro de Querite, porque lá você vai beber do ribeiro, e eu vou dar ordem aos corvos para te sustentar. Repara que o Senhor ele prediz aquela seca, mas o Senhor não deixou o profeta dele desamparado. É assim na minha e na sua vida. O Senhor não nos deixa desamparados. No momento que você acha que não tem mais jeito, que não tem solução e que não vai conseguir prosseguir adiante, o Senhor fala para mim e para você: eu estou mandando a providência. Eu estou mandando a providência. E no meio daqueles anos, Elias começou a beber daquele rio. Elias começou a beber, os corvos vinham, trazia pão, trazia carne e o alimentavam. Ele estava sendo sustentado por um corvo, mas que segundo a ordem de Deus, porque o Senhor deu ordem para eles: ei, corvos, vai lá e sustenta o meu filho. Ei, vai lá e sustenta o meu filho que está lá no Querite. Talvez você está passando algo tão difícil na sua vida, que você fala assim: Senhor, olha como está o meu celeiro, olha como está a minha vida, Pai. Eu preciso que o Senhor manda providência. O Senhor fala assim: não se desespere, tente espontâneo, porque eu venci o mundo. No momento certo, eu vou dar ordem aos corvos para enviar o alimento correto que eu tenho para a tua vida. Sabe qual é o alimento correto que o Senhor tem para a sua vida? É a palavra de Deus. É o verdadeiro alimento que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, como já foi dito aqui, ela é tudo para a nossa vida. Ela tem tudo para nós no dia a dia. Então no momento certo o Senhor mandou a providência. Aí o Senhor cuidou de Elias lá naquele Querite. Aí por quantos anos foi se passando, aquela água se secou, porque não havia mais chuva. Foi cerrado o céu. Aí eu começo a analisar e começo a olhar, eu começo a ver Elias naquele momento falando assim, imaginando está acabando a água, do que vou beber? Aí o Senhor fala para nós e nos ensina na palavra que Ele é o pão da vida e a água da vida. Aquele que beber da água do Senhor nunca mais terá sede. Então o Senhor, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe até mesmo antes de nós abrir a boca. Ele sabe o que vai sair da nossa boca. Aí o Senhor fala para Elias: Elias, não se preocupa. Não se preocupa. Vai até Sarepta, que lá tem uma viúva, qual ela vai cuidar de você. Lá tem uma viúva que vai te sustentar. Eu começo a imaginar Elias andando por aquele caminho, até que encontra aquela mulher. Ele chega até aquela mulher, ele vê aquela mulher, e ele pede um pouco de comida, um pedaço de um porco. E ela fala assim: eu não tenho porco, mas eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. Ela não fala que tinha muito. Repara que na palavra do Senhor ela não fala, não declara que tinha muita farinha e que tinha muito azeite. Não, ela fala que tinha pouco. Sabe por quê? Porque é do pouco que o Senhor faz acontecer grandes coisas. É do pouco que o Senhor pega, te levanta do pó, te coloca lá em cima e fala assim: filho, não precisa de muito para mim te honrar nessa terra. Sabe qual é o pouco que o Senhor está pedindo de mim, de você? É o pouco de adoração. É o clamor a Ele. É você chegar nos cultos e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Pai, eu preciso de Ti. Senhor, eu vim aqui para Te adorar.
Eu estou aqui em espírito e em verdade. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer o seu dinheiro. O Senhor não quer a sua casa. O Senhor não quer o seu carro. O Senhor quer uma verdadeira adoração. Porque o Senhor não está à procura de multidão, mas de verdadeiros adoradores. Aqueles que se prostram e adoram Ele em espírito e em verdade. Ele não está à procura de plateia. Ele não está à procura de aplauso, não. Ele não está à procura disso, ele está à procura de verdadeiros adoradores. E o Senhor está falando para mim e para você: é do pouco que eu vou fazer grandes coisas na sua vida. É do pouco, da onde ninguém nem acredita. Talvez muitos olhem para você e falam assim: ele não vai, ela não vai. Talvez muitos podem olhar para você e pensar dessa maneira. Mas aí o Senhor fala para mim e para você, filho: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Somente olhe para o alvo. Qual é o alvo? É o Cristo. O meu alvo, o seu alvo é Cristo. Quando nós dobramos o nosso joelho, o Senhor me fez lembrar agora de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia sem cessar. Daniel, ele era um homem de oração, um homem temente ao Senhor, que tinha um espírito reto diante de Deus. E ele orava o Senhor 3 vezes sem cessar. Quando houve aquele decreto para Daniel, que se adorasse em outro Deus, seria lançado na cova do leão, ele não ligou por o que então estavam falando, por esse decreto, mas ele dobrou o joelho dele e ele começou a orar naquelas mesmas horas que ele era acostumado de orar. E sabe qual é o interessante disso? Que o Senhor revelou que quando ele orava, ele não parava de orar até a oração dele chegar no trono. Quando eu e você dobrar o joelho, que nós for orar ao Pai em espírito e em verdade, ora até a sua oração alcançar o trono, porque o Senhor, ele está lá no trono com os ouvidos sensíveis e falando assim: filho, eu estou ouvindo a sua oração, eu estou ouvindo o seu choro. Talvez você pegue e fala assim: Senhor, mas eu estou sem força, eu não estou conseguindo nem orar, nem falar. Aí o Senhor pega e fala assim para mim e para você nesta noite: eu estou enxugando as tuas lágrimas. Sabe por quê? As tuas lágrimas é a tua oração. Eu estou pegando e enxugando as tuas lágrimas, estou colocando no trono de Senhor, filho, eu vou te honrar, eu vou te honrar. Porque isso já aconteceu comigo. Teve um momento de eu chegar em casa e não conseguir nem orar. Eu chorava e falava: Senhor, eu não tenho palavras, Pai, porque a luta é grande. Foi falado aqui que não é fácil, e não é fácil. O caminho ele é estreito, assim diz a palavra do Senhor. O caminho para nós trilhar com Cristo é estreito, mas é o caminho da salvação, é o caminho da eternidade, onde não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, mas somente alegria nas nossas vidas lá na eternidade. Louvado seja o Senhor. Voltando aqui para o texto, aí aquela mulher, ela tem um filho. E Elias pega e fala para ela: vai lá, pega um pouquinho dessa farinha que você tem e um pouquinho desse azeite, e faça um bolo e me dá um primeiro pedaço, dá um pedaço para mim. O interessante é que quando ele fala isso para ela, logo em seguida ele profetiza sobre a vida dela e fala assim: ei, não vai faltar nem a farinha nem o azeite mais. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não vai faltar, enquanto tiver cerrada a chuva, o orvalho, não vai faltar a farinha e não vai faltar o azeite. Aí o Senhor fala para mim e para você: por que se preocupa? Por que se preocupa com o que estão dizendo de você? Muitas das vezes nós se preocupamos com poucas coisas, com coisas pequenas. E muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu não vou para a tua casa não, porque está difícil. Senhor, eu não vou ir te adorar hoje não, porque a dor está tão grande, eu não consigo ir para a tua casa. Está difícil, Pai, está dolorido. Aí o Senhor fala para mim e para você: por que se preocupa com a dor? Porque o Senhor, ele entregou o teu filho de Gênesis naquela cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, levou todas as nossas dores, nossas enfermidades.
Ele levou todo aquele sacrifício naquela cruz. E por que você está preocupado com os seus problemas? Por que você está preocupado com as suas dívidas? Por que você está preocupado? Ei, nós servimos um Deus de providência. Por isso que o Senhor me deu esse tema. É o Deus da providência que nós servimos. Então você tem que crer que o Senhor vai prover na tua casa, que Ele vai prover na tua família. Você tem que crer que o Senhor vai tirar o teu filho daquela situação. Você tem que crer que o Senhor vai tirar o teu marido, a tua esposa daquela situação. Você tem que crer que o Senhor vai trazer para a tua casa. E você vai pegar e vai falar assim: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena aqueles joelhos dobrados naquela madrugada. Valeu a pena, meu Pai, buscar o Senhor todos os cultos. Valeu a pena, Pai. Valeu a pena. Glória a Deus. Porque nós servimos um Deus de providência. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Aí Elias, ele começa a ser muito usado por Deus aqui. Aí mais na frente, Elias, ele desafia os 400 profetas de Baal. Elias, ele desafia aqueles homens, porque eles adoravam Baal. E Elias adorava o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Então quando ele se levanta e desafia aqueles homens, aqueles falsos profetas, vamos dizer assim, quando ele se levanta e desafia eles, aí aqueles homens preparam um altar ao Deus deles, e ali eles começam a clamar a Baal. Aí Elias, vendo toda aquela situação, eu começo a viajar dentro da Bíblia, eu me coloco dentro da história, porque eu gosto de imaginar como que ele estava ali naquele momento, pensando e imaginando. Eu começo a imaginar Elias lá de braço cruzado, dando risada da cara daqueles homens. Aí mais na frente, nós vamos ver na palavra do Senhor que Elias pega e fala: grita um pouquinho mais alto, fala um pouquinho mais alto, que às vezes o seu Deus deve estar viajando, ou deve estar dormindo e não está te escutando. Então ele começa a zombar daqueles homens, porque aqueles homens, eles começavam a clamar tanto o Deus de Baal deles, que ele não respondia, e eles começaram a pegar facas e começar a se cortar. Começava a se cortar, e gritava, e clamava ao falso Deus deles, e nada. E Elias ali, creio eu começo a imaginar Elias dando risada. Aleluia. E ali aqueles homens, porque Elias pegou e falou assim: o Deus que mandar fogo do céu vai ser o nosso Deus. Aquele que mandar fogo do céu e responder com fogo, esse é o Deus. E Elias, depois ele pega, repara, que aquele altar que aqueles falsos deuses fizeram, eles chegou a se quebrar aquele altar, porque eles começaram a ficar nervosos, eu começo a me imaginar, e começaram a derrubar aquele altar. Aí o que Elias faz? Elias, ele repara o altar. Elias, ele pega 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, e ele começa a reparar o altar, e ali ele faz um rego em volta do altar. Para que na minha e na sua vida, olha o que o Senhor falou para mim isso aqui agora, revelação do Senhor. Quando o Senhor fala para Jeremias: desce a casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras, ele desce a casa do oleiro, ele chegando até lá na casa do oleiro, aquele vaso se quebra na mão do oleiro. Aí o que o oleiro vai fazer? Ele vai tornar a vaso em outro vaso. E o que nós estávamos falando aqui? O altar estava quebrado, então eles tinham que refazer o altar. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Nós temos que ver como que está o nosso altar e começar a moldar ele de novo. Começar a ver o que está fazendo de errado, o que está de errado, e começar a refazer o altar. Talvez é um altar dentro da sua casa. Tem algo de errado lá e você não sabe. Mas o Senhor está falando para mim e para você: começa a reparar dentro da sua casa o que está errado e começa a reparar o altar.
Começa a refazer o altar, assim como Elias fez, assim como aquele oleiro começou a moldar outro vaso, quando aquele vaso se quebrou na mão dele. Então começa a refazer. Começa a olhar e falar: Senhor, no que eu estou errando? Davi, quando ele errou, ele falou: Pai, você pode tirar tudo de mim, mas não tira a tua presença. Pode tirar tudo, Pai, mas não tira a tua presença. O Senhor está dizendo para mim e para você: repara o altar, porque é no altar que tem a minha presença. É no altar que tem a minha presença. Então começa a reparar o altar de novo. Começa a reparar começa a refazer tudo aquilo que você está vendo que está errado. E começa a refazer, porque o altar é onde tem a presença de Deus. Sabe qual é o altar que o Senhor está dizendo para mim e para você? É o altar do seu coração. É o altar do seu coração, de você olhar para dentro de você e falar assim: Pai, o que eu estou errado? O que está errado dentro de mim, Pai? Eu quero refazer esse altar. Eu quero refazer o altar do meu coração. Jesus querido. Então começa a refazer o altar. É muito forte isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu levo a palavra. Começa a olhar dentro de você e fala assim: Pai, eu quero cuidar do meu altar, meu Pai. Porque nós somos o templo vivente do Senhor. Ele habita dentro de nós. E se tiver algo de errado dentro de nós, o Senhor não vai habitar. Ele precisa encontrar um altar limpo, purificado, santificado, cheio de adoração para incluir o Senhor. Um altar cheio de Deus, um altar cheio da graça do Senhor. O Senhor, Ele quer encontrar um altar limpo e purificado. Aleluia. E ali Elias, ele faz uma oração de 17 segundos, diz os historiadores. De 17 segundos. Ele clama a Deus e cai fogo do céu. Glória a Deus. E é consumido todo aquele altar. E repara bem que quando ele fez aquele reino, ele colocou água em volta. E o fogo que caiu consumiu toda aquela água. Consumiu todo aquele altar. Consumiu os 400 profetas de Baal que estavam clamando aquele falso Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? O que você pedir eu vou dar. O Senhor fala lá na palavra dele: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Elias fez uma oração de 17 segundos e o Senhor recebeu, mandou fogo do céu. O Senhor está dizendo para mim e para você: clama a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor está falando para mim: eu tenho coisa grande, eu tenho coisa grande para você, não é coisa pequena. O Senhor fala mais assim para mim e para você: não pense pequeno, porque eu tenho coisa grande. Não pense pequeno, porque eu tenho coisa grande para você. Porque o Senhor não quer ver o servo dele mendigar o pão, não. Assim diz o Senhor para nós. O Senhor não quer nos ver mendigando o pão, mas o Senhor, Ele quer ver nós cheios de abundância e cheios de presença de Deus. Porque sem a presença de Deus não adianta nada. Sem a presença de Deus, o irmão pode vir aqui sapatear, rodapiar, que você não vai sentir nada. Mas quando tem a presença de Deus, tudo o Senhor faz. Aleluia. Tudo o Senhor faz. E ali aquele altar foi consumido. Aí é onde o Senhor falou comigo. Aí o Senhor, Elias, ele pega e fala para o moço. A Bíblia não está relatando o nome do moço, mas ele fala para o moço: sobe 7 vezes lá no Monte Carmelo.
Ele subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez que ele subiu, ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Ele pega e fala para Elias. Elias pergunta: o que é que tu vês? E ele fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele manda aquele moço avisar a Acabe para descer depressa, porque ele via chuva. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, antes de mandar a chuva, primeiro o Senhor mostrou para o profeta dele, a qual profetizou. Glória a Deus. O Senhor, olha o que o Senhor está falando. Antes dele mandar a chuva, ele revela para o servo dele novamente que iria vir a chuva. Lá em Daniel, a Bíblia vai nos ensinar, Daniel capítulo 2, que não há nada em oculto que o Senhor não revele. Não há nada em oculto que o Senhor não mostra para você. Se você dobrar o seu joelho, clamar ao Pai em espírito e em verdade, tudo Ele vai mostrar para você. Mas você tem que dobrar o joelho. Sem a oração você não vai conseguir. A oração, ela é a chave da vitória. E aí o Senhor manda uma chuva. Manda a chuva. Aí Acabe vai correndo para Jezabel contar o que aconteceu. Repara que o ministério de Elias não foi fácil. O ministério dele começou, ele profetizando contra falsos profetas. O ministério dele começou, ele no meio de uma seca, e o Senhor mandando providência para ele. Repara que lá no antigo, lá mais para trás, o Senhor cuidou do povo dele no meio do deserto. Já foi falado aqui, 40 anos. Mas o Senhor não deixou faltar a providência. O Senhor mandou água da rocha. O Senhor mandou pão para alimentar. O Senhor não deixou as sandálias envelhecer, a roupa envelhecer. O Senhor sempre estava cuidando do teu povo. E por que muitas vezes nós se perguntamos: cadê Deus na nossa vida? Cadê o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Cadê o Senhor na minha vida? O Senhor está dizendo para mim e para você: eu estou mandando a providência, mas você tem que crer. Eu estou mandando o cordeiro, eu estou mandando, mas você tem que crer. Glória a Jesus, aleluia. Olha o que o Senhor vai falar para mim, para você aqui. Saindo um pouquinho aqui nesse texto. Quando o Senhor fala para Abraão que quer o seu filho em sacrifício, Abraão, ele não murmura. Abraão, ele não vai contender com Deus. Ele simplesmente vai fazer o que o Senhor mandou. Porque eu e você, qualquer coisinha que acontece, nós estamos querendo murmurar. Nós estamos querendo falar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo, Pai? Mas por que, Pai? Repare que Abraão, ele não murmurou. E Deus pediu o seu filho. Quem aqui tem coragem de entregar o teu filho? Eu não tenho coragem de entregar minha filha. Eu falo bem a verdade. Ninguém aqui tem coragem de entregar o teu filho. Mas ele não murmurou e foi fazer o que o Senhor mandou. Repara que aí quando ele vai, vou ir logo aqui, porque a hora vai passando, né? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Quando ele vai pegar o seu filho, coloca lá como sacrifício de holocausto, que ele pega o cutelo, que ele vai sacrificar, a voz do céu, do alto, vai falar: não toque nele. Abraão, não toque no moço, porque eu preparei um cordeiro. Olha para trás, lá atrás daquela cerca tem um cordeiro preparado, porque agora eu sei que você é fiel e temente a Deus. O que o Senhor está querendo de mim, de você, é que nós sejamos fiel a Ele, que nós sejamos fiel ao Senhor. Repara que aqui o Senhor mandou o sacrifício como um cordeiro, mas aí o Senhor nos ensina que Ele manda Jesus como sacrifício por mim e por você. Ele mandou um verdadeiro sacrifício para levar o meu e o seu pecado naquela cruz do Calvário. E nós mesmos que crucificamos Ele, porque falou: solta Barrabás e crucifica o Senhor Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Eu mandei o sacrifício, eu mandei o cordeiro, eu mandei o Senhor Jesus, aquele que reina e reinará para todo sempre, em nome de Jesus.
falar de Jesus. Eu não posso sair daqui sem falar de Jesus. Voltar